Salve, my friends! Rapaziada, vestibular ACAF, questão 22, 26.1, vestibular de verão. A ressonância magnética RM é um exame de imagem que usa campos magnéticos e ondas de rádio para criar imagens detalhadas de órgãos, tecidos e ossos do corpo sem usar radiação ionizante. É utilizada para diagnosticar e monitorar diversas condições como tumores, doenças neurológicas e problemas musculares. Durante o exame, o paciente deita-se em uma maca a qual se move para dentro de um aparelho em forma de cilindro, devendo permanecer imóvel para se obter imagens nítidas. Um aparelho de RM com diâmetro medindo 1 metro e comprimento de 2 metros precisa passar por uma manutenção preventiva. E para isso será preenchido com um líquido especial até a altura de 75 centímetros, como ilustra a figura a seguir. Utilizando o π igual a 3 e raiz de 3 igual a 1,7, marque a alternativa que contém o volume exato em litros do líquido especial, que será utilizado para a manutenção desse aparelho de RM. Maravilha, então na verdade o que a gente tem aqui é basicamente calcular um volume de um prisma cilindro, mais ou menos assim. Como assim? O aparelho que a gente tem de RM, ele está deitado, ó, vou dar um zoom nesse cara que está aqui, né? Ele está deitado. Lembra que se você está calculando o volume de um sólido e ele cresce igual, o crescimento é igual, né? É sempre a área da base vezes a altura. Então aqui a gente tem um aparelho que está deitado, e aqui, ó, esse camarada que eu estou rabiscando, ele vai ser a minha base, enquanto esse 2 metros que eu tenho aqui, ele é a minha altura. Então preciso primeiro determinar quanto vale a área da minha base, depois eu trabalho com a questão de área da base vezes a altura. Olhando aqui, eles forneceram pra gente esse desenho aqui, e eu consigo trabalhar aqui com essa base que eu tenho aqui. Eu vou traçar aqui o raio, então a partir do centro aqui, eu estou fazendo o raio. Com isso aqui eu gero um triângulo, né, e que esse triângulo aqui ele é um triângulo isósceles. Eu tenho que esses dois lados aqui eles acabam sendo idênticos porque eles são exatamente o raio. E a gente consegue definir esse raio com bastante agilidade. Ele me disse no enunciado da questão que o diâmetro é de 1 metro. Então a gente sabe que o raio ele é de 50 centímetros. Então eu sei que ali, diminuir um pouquinho essa linha, ela vale 50 centímetros. Aqui, 50 centímetros e aqui, 50 centímetros. Consigo também, com bastante agilidade, determinar a distância do centro até essa corda que a gente tem ali. Né? Esse traço cinza ali, ele é definido como uma corda. E a gente tem uma propriedade bem importante, que é a distância do centro até a corda, ela acaba sendo exatamente a altura do meu triângulo isósceles, que por propriedade ele divide a base exatamente ao meio. Esse segmento, ele tem a mesma medida desse segmento. E aqui a gente tem um ângulozinho de 90 graus. Tranquilo até aqui. Que também fica muito de boa a gente conseguir determinar a medida dessa linha, já que esse segmento que eu tenho, ele é o raio e ele vale 50 centímetros, e a gente sabe que a altura, a distância da corda até esse ponto ele é de 75, a gente sabe que esse segmento ele vale 25. Agora temos um triângulo retângulo, onde esse cateto vale 25 e a hipotenusa vale 50. Então, se você olhar para esse ângulo aqui, o seno desse ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então esse ângulo, ele tem um seno, vamos chamar ele de alfa, que é igual a 25 sobre 50. Então o seno de alfa é igual a 1/2. Agora se você olhar na tabelinha bonitinha que ela é fornecida para você, o seno de 30 é igual a 1/2. Então esse ângulo, ele é um ângulo de 30 graus. Com isso, fica bem fácil você determinar quanto vale esse cateto adjacente que a gente tem aqui. Você pode aplicar o cosseno de 30 ou a tangente de 30 e determinar quanto vale esse cateto. Eu falo brincando no triângulo coisa. Né? Se você tem um ângulo de 30 num triângulo retângulo, você pode chamar o cateto oposto ao 30 da coisa que você quiser. A hipotenusa vale duas coisas, então pode perceber. Aqui é 25, aqui é 2 vezes 25. E o cateto adjacente ele vale coisa raiz de 3. Então ele vai valer 25 raiz de 3. Se aqui vale 25 raiz de 3, eu sei que esse outro ladinho, ele também vale 25 raiz de 3. Logo, eu tenho um triângulo aqui, ó, que ele está de cabeça para baixo, onde a minha base, que é essa linha que eu acabei de traçar de verde, ela vale 50 raiz de 3. Então você consegue agora calcular quanto vale essa área que a gente tem aqui, ó. Essa área que eu acabei de rabiscar de verde. Essa área, vou chamar de área do triângulo, é base, que é esse 50 raiz de 3, vezes altura, que é esse 25, isso dividido por 2. A gente consegue simplificar 50 com esse 2. Isso resulta em 25. E a área do triângulo é igual a 25 vezes 25, que dá 625 raiz de 3. No enunciado da questão, ele pediu para a gente transformar a raiz de 3 para 1,7. Então a área do triângulo é 625 vezes 1,7. Então a área do triângulo vai ser igual a 1062,5 centímetros quadrados.
Perfeito. Então a gente já determinou quanto vale a área desse triângulo que está aqui, ó, que eu acabei de rabiscar ele de verde novamente. Agora, a gente vai se preocupar em determinar essa área que eu estou pintando de amarelo aqui, que eu chamo brincando de Pac-Man. Lembra do Pac-Man nas antigas? É. Então, a gente vai calcular essa área aqui. Para calcular essa área, a gente vai trabalhar com uma fatia de pizza, que é um setor circular. Se você sabe que esse ângulo aqui ele vale 30, então esse ângulo que está aqui, ó, ele vale 60. Logo, esse outro ângulo aqui, ele também vale 60. Então, esses dois juntos, eles valem 120 graus. Mas, na verdade, o que me interessa é esse outro que está aqui, ó. Esse outro ângulo, ele vale quanto falta para chegar no 360. Ele vale 240 graus. Então a gente vai calcular a área desse Pac-Man como sendo a área de um setor circular. Se você não lembra da forma de setor circular, tá? Inclusive essa fórmula ela não foi fornecida no formulário, você pode trabalhar com uma regra de 3. Então se o ângulo fosse de 360 graus, você teria o círculo todo. Mas a gente tem um ângulo de 240 graus, então a gente faz uma regra de 3. Ó. Se o meu ângulo fosse de 360 graus, a minha área total seria πr ao quadrado, π 50 ao quadrado. Mas o ângulo que eu tenho, ele é um ângulo de 240 graus. Logo, eu vou ter a área que eu vou chamar ali de x. Bom, uma regra de 3 que ela é diretamente proporcional, você não precisa nem se preocupar em classificar grandeza, só faz a multiplicação cruzada e deu. Então a gente tem aqui que 360 vezes x é igual a 240 vezes π 50 ao quadrado. 360x é igual a 240 π vezes 50 ao quadrado. 360 ele passa dividindo, então x ele é igual a 240 vezes π vezes o 50 ao quadrado, que dá 2.500. Isso tudo dividido pelo 360. Aqui a gente consegue simplificar, né, esse 240 com esse 360, dividindo ambos por 120. Aqui vai sobrar um 2 e aqui vai sobrar um 3, que a gente ainda consegue simplificar esse π com esse 3, já que ele pediu para a gente utilizar um π igual a 3. Então, ali sobrou só 2 vezes 2.500. Então, o nosso x ele é igual a 5.000 centímetros quadrados. A área da nossa base é a soma desse Pac-Man com a área do nosso triângulo aqui em cima. Então, a área da base ele vai ser igual a 1.062,5 mais 5.000. Então, a área da base resulta em 6.062,5 centímetros quadrados. Agora a gente vai definir o volume do nosso objeto ali, né? Do nosso líquido, que é esse quase cilindro ali, que é a área da base, que a gente acabou de encontrar, que é esse 6.000 e pouco, vezes a altura, que é 2 metros. Lembrando que a nossa área está em centímetros quadrados. Então a gente vai usar a altura em centímetros. Aí vamos determinar o volume em centímetros cúbicos. Então o nosso volume vai ser igual à área da base, 6.062,5 centímetros, vezes a altura, que é de 200 centímetros. E a gente tem um volume igual a 1.212.500 centímetros cúbicos. Lembra de transformação de unidade? 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, você pode muito bem apagar ali o centímetro cúbico e colocar ml. Exatamente igual. Então, você tem a resposta em mililitros. Para você transformar para litros, você divide esse cara por 1.000. E dividir por 1.000 é arrastar a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, o volume ele é igual a 1.212,5 litros. Então, nessa prova que eu peguei aqui, a alternativa correta é a letra B. Maravilha, rapaziada? Fiquem em paz.